Olá, bom dia a todas e a todos. Eu sou Helena Bagnoli, sou jornalista, trabalho há cerca de 30 anos na empresa de comunicação, trabalhei em jornais, muitas revistas, televisão, e atualmente sou editora e publisher da revista Bravo. E estou muito feliz de estar aqui com colegas que eu respeito e admiro para a nossa conversa de hoje, que é bastante relevante, né, no cenário. A gente sabe que, desde os anos 90, a indústria da mídia tem sido obrigada a se reinventar, inventar novos formatos, novos modelos de distribuição, novos modelos de negócio, e que não tem mais receita. A saída agora é arriscar, o mundo não é mais binário, não existem mais certezas, e a gente tem que se reinventar, e, apesar das dificuldades, tem sido muito rico, né? E aí a única coisa que a gente sabe que tem que continuar perseguindo é boas apurações, bons textos, contar boas histórias, mas isso também não é resultado de êxito por si só, porque a gente está no momento em que as pessoas não estão mais dispostas a pagar por conteúdo. Ou seja, a conversa é boa, né? E, para dar início, então, eu vou apresentar os debatedores. A gente tem o Fernando Luna, que atualmente é o diretor editorial da Editora Globo, que publica, entre outros títulos, A Época, a Marie Claire, a Vogue, tem uma série de aplicativos, de sites, de eventos. Então, bem-vindo, Fernando. O Bruno Torturra, que hoje é o editor-chefe, responsável pelo programa Greg News, da HBO, seguramente um dos melhores programas de jornalismo investigativo na TV, e, além de tudo, engraçado. E o Conrado Corsaletti, que é cofundador e editor do jornal digital Nexo, para mim, um dos modelos mais inovadores e exitosos desse mundo contemporâneo, porque é profundo, porque é plural, porque trabalha com uma série de camadas. Então, a partir disso, a gente vai dar início à nossa mesa, que é modelos de gestão frente à crise, desafios diante do mercado instável e em transformação. A gente, durante as falas dos nossos palestrantes, vocês podem, por favor, enviar perguntas, e a gente vai ver qual é a melhor dinâmica. Cada um vai apresentar um pouco e, ao mesmo tempo, vocês já podem participar enviando perguntas. Então, eu convido o Fernando Luna a abrir o nosso painel, e a começar a apresentação. Obrigado, então, obrigada. Helena. Valeu, bom dia. Eu acho que essas duas palavras são boas, né? Assim, transição, transformação e instabilidade, né? São um bom retrato do que a gente está vendo. E talvez ele continue se assim para sempre. A gente vinha acostumado assim, com um modelo de jornalismo que era quase universal, né? E o modelo, às vezes, ele era meio enganoso. Às vezes, a gente achava que o negócio de jornalismo era vender informação para o leitor. E, na verdade, o negócio em si nunca foi isso. O negócio sempre foi vender leitor para o anunciante. Isso que sustentou a mídia, a imprensa, nos últimos 100 anos. E isso poderia continuar por muito tempo ainda, se não tivesse acontecido esse fenômeno incrível que foi a Revolução Digital, que é um negócio que a gente está no meio do furacão, é como se a gente estivesse na Bastilha em 1789, o cara está rolando cabeça, está mudando o poder, ninguém entende ainda qual é a configuração, mas eu acho que dá para dizer que está começando um mundo novo que vai durar ainda algumas décadas, algum tempo, mas está ainda em construção. Quando apareceu o Google, o Facebook, as redes sociais, esse negócio, que era você vender o acesso ao seu leitor, ele derreteu muito rápido. Por quê? Você tinha uma escala e uma capacidade de entrega muito precisa de publicidade por um preço muito menor que o da mídia tradicional, que fez com que tivesse uma migração muito potente de dinheiro da mídia clássica para essas novas plataformas.
Isso numa velocidade que ninguém podia imaginar. Isso derreteu o negócio. Então, vale lembrar que a crise não é exatamente do jornalismo, a crise é do modelo de negócio do jornalismo. Porque o jornalismo, por outro lado, enfrentando essas limitações econômicas, nunca teve num momento que falasse com tanta gente. Eu acho que a gente tem aqui veículos muito diferentes representados. Nenhum deles tinha uma audiência ou falava com tanta gente quanto fala hoje, justamente porque tem o acesso digital que faz com que você não precise ter um monte de papel, caminhão, caixinhas de metal espalhadas pela esquina para distribuir esse conteúdo. Então, ao mesmo tempo em que a gente consegue falar com mais gente, que é muito importante, né? O mundo está ficando um lugar mais complexo e não mais simples, então o jornalismo vai ficando cada vez mais importante, né? Alguém que seja capaz de olhar para esse cenário e separar um pouco o que é som de o que é ruído, isso ganha relevância e as audiências que a gente tem aqui de maneiras muito variadas, elas mostram isso. Ao mesmo tempo, esse modelo novo acaba abrindo espaços muito diferentes, né, cara? Se a gente tinha antes 5 ou 6 grandes veículos em cidade, hoje esse número aumentou brutalmente, com maneiras de se sustentar, com maneiras de se apresentar também completamente diferentes. Eu, assim, só para encerrar esse primeiro papo, tenho uma experiência assim, muito variada. Eu comecei na Editora Abril, trabalhei lá durante 7 anos em marcas tão diferentes quanto a Veja, a Capricho, a Elle. Depois eu fui para uma experiência de jornalismo independente na Trip, em que, além da Trip, da TPM, a gente construiu uma outra coisa, que era um negócio que nem tinha nome. Hoje tem nome para burro, branded content, conteúdo para marca, storytelling, não falta nome para esse negócio. E depois voltei para a mídia grande, vamos dizer assim, lá na Editora Globo. É legal ver que nenhuma dessas coisas vai continuar existindo da mesma maneira que existia até 5 anos atrás. E as soluções para cada uma delas também são incrivelmente individualizadas. Eu acho muito simbólico que esse papo aconteça hoje. Ontem a Abril anunciou a recuperação judicial, né? A Helena também passou pela Abril, não sei se o Salete passou, o Bruno acho que não, né, Bruno? A Abril era uma referência muito importante no país, né, cara? Chegou a ser a maior editora do Hemisfério Sul, era um negócio realmente grande. E ver ela tendo que se reinventar com essa intensidade é muito simbólico. Eu acho que quem teve a chance de dar uma olhada, por exemplo, na Folha de hoje, a página de mercado de hoje é quase um resumo dessa situação. Tem 4 notícias na página de mercado hoje, ou quem acessou pela internet, os links estão na sequência. Um é anunciando a recuperação judicial daquela que era uma das maiores editoras do mundo. À direita tem o Facebook anunciando que ele vai apagar várias contas e páginas e fanpages falsas. Embaixo tem a mídia americana se posicionando como uma afirmação de democracia contra esse momento maluco do Trump. E do lado tem um modelo de anunciante que botou a capa do New York Post ontem. Então você tem assim, o negócio tendo que se reinventar e mudando a sua relação com a publicidade, a afirmação daquela que talvez tenha sido a gênese do jornalismo da imprensa, com esse ativismo da turma dizendo assim, olha, nós somos uma coisa importante para a sociedade, para a democracia. Em cima, as redes sociais, essa revolução digital que mexeu profundamente com isso tudo, e do lado, uma empresa muito estabelecida tentando se reinventar. Então, acho meio curioso, assim, se desse tempo de colocar alguma coisa ainda na Voyager One para contar um pouco sobre o mundo e esse momento, essa página com essas 4 notícias coladas na sequência seria um bom panorama do que está acontecendo. Fernando, eu queria te perguntar como a Editora Globo, que é uma empresa que vem de uma estrutura tradicional de mídia, como que ela está enfrentando as mudanças, como ela se repensa, como os títulos estão fazendo para ficar de pé e manter a sua saúde editorial e financeira. Isso é legal porque assim, não tem um jeito só, né, Helena? Entender assim, qual é a vocação de cada marca e quais são as outras possibilidades de expressão dessa marca. Eu acho que isso está todo mundo procurando. Então, tem alguns exemplos, né? E eu adoro assim, que agora estão arrumando uns nomes melhores para a gente, né? Para não chamar de mídia tradicional, que já dá aquela impressão que está todo mundo morto, né? Isso se arrastando.
Agora chamam de legacy media, né? Porra, legacy media, não é? É legal, né? É ótimo. Se dá uma honra, assim, não, porra, não está tão difícil assim, isso é legacy. Mas a real é que precisa descobrir, tem algumas marcas que a gente fez movimentos mais bruscos. Para responder a tua pergunta, eu acho também que a gente está chegando aqui, talvez no final da primeira fase dessa revolução digital. Acho que já tem aí 25 anos da popularização da web, em que a gente tinha primeiro um momento assim, de quase ingenuidade, entusiasmo, achando que tudo ia ser uma revolução positiva, democratização do acesso, todo mundo tendo voz para se manifestar. Corta para 25 anos depois, a gente vê que 65% de todo o dinheiro da publicidade digital está concentrado em 2 players, no Google e no Facebook. Então, você tem todo o resto disputando 35% do bolo. Já é uma situação muito delicada. E o todo mundo é todo mundo mesmo, né, cara? A Operação Independente da Bravo, o Nexo, o Greg News, a Época Negócios, a Galileu, a Casa e Jardim, a Marie Claire, todo mundo, o fanzine do Japão, o fanzine de Portland, o Guardian em inglês, o New York Times. Isso já muda o cenário, porque deixa um dinheiro menor na mesa, né? Então, você precisa entender como é que você consegue capturar valor da expressão daquela marca sem destruir a marca. Não vale tudo, né? E eu acho que esse também é o momento em que a gente está entrando. Assim, tá bom, não adianta só a gente entrar naquela de conseguir uma audiência enorme, tentar ganhar algum dinheiro com o que sobrar um pouco de publicidade programática ou especial. Tem muito o que pensar no valor da marca e se tem outras possibilidades dela se expressar, mantendo a independência e a qualidade editorial. Então, tem alguns exemplos de coisas que a gente está tentando lá. A Casa e Jardim, que é uma marca muito tradicional, né, de arquitetura, decoração, pensar sobre como morar, a gente fez uma parceria com uma startup de e-commerce de imóveis pela rede. Puta, acho que a gente tem aqui um conhecimento e uma autoridade para falar do assunto, junto com uma empresa que tem a tecnologia logística. Vamos combinar as duas coisas e tentar ver se tem uma outra receita de negócio que vem aí, que não atrapalha a minha marca, que tem independência editorial, que tem clareza do que está lá por cada razão. Isso é muito importante nesse tempo, você deixar muito claro o que é uma ação de publicidade, o que é uma ação editorial, e ver se tem um outro modelo de negócio. A gente tem uma outra marca, que é a Globo Rural, que é uma marca muito tradicional também, que fala com quem produz nesse país, né, no campo, que é uma coisa enorme, né? 20% do PIB do Brasil vem do campo, 15% das exportações são do campo. Como é que a gente conversa com esse cara e entrega um pacote de informação que, de fato, muda o negócio dele, mas você consegue agregar outros valores? Então, a gente fez uma parceria com a Somar, que é uma empresa de meteorologia, que talvez seja a informação mais importante para quem planta e colhe. Se vai chover amanhã, não se vai chover na cidade, se vai chover na plantação dele, que aí ele sabe se ele tem que plantar ou não, se ele tem que colher ou não. Então, a gente vai tentando encontrar outros modelos de negócio que tenham, sim, muita relação forte com a marca, para tentar fazer girar um negócio e redefinir o modelo de negócio, que não é mais aquele que funcionava. E que é difícil ele continuar funcionando, mesmo para empresas de mídia novas que já nasceram nesse cenário, né? Em mercados muito mais poderosos do que o nosso, e aí aqui no Brasil a gente tem uma crise dupla, né? Acho que a crise estrutural do negócio de mídia, que é universal, e a pior crise econômica da história, né, cara? Quando a gente achava que estava talvez começando a respirar de novo, tivemos PIB negativo no segundo tri. Puta, é muito difícil essa combinação junta para qualquer negócio. Para um negócio que está mudando na entranha, é mais difícil ainda. Mas, mesmo no mercado que é mais maduro, que tem mais grana, que tem mais história, como o mercado norte-americano, o ano passado, muitas empresas de mídia digital, que já nasceram nesse mercado, como o Vox, como o BuzzFeed, como a Vice, não fizeram o resultado planejado. Então, acho que isso dá um pouco o tamanho do desafio que é. E, de novo, acho que esse final, talvez, da primeira fase da Revolução Digital vai deixando claro que algumas coisas precisam, sim, de regulamentação. Não faz sentido ter uma consideração de 65% da publicidade em duas empresas, né? Esse duopólio é ruim para a inovação.
E esse discurso começa a virar um discurso mais comum. Antes era um discurso muito mais, talvez, da política mais de centro-esquerda, esquerda, do ativismo digital, e hoje você começa a ouvir figuras como o Ed Kiel, que é o vice-presidente mundial da Apple, dizendo, olha, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Não é assim que a banda toca. Desse jeito, não é bom para a inovação, não é bom para a sociedade, não é bom para a democracia. Então, essas são conversas que estão acontecendo o tempo inteiro e que vão ter desdobramento nos próximos anos. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Pinheiro, parte dela já foi respondida, para o Fernando, que ele fala que ele foi contratado para estagiar numa revista da Abril um dia antes de acontecer o fechamento de vários títulos. Ele quer saber como rentabilizar esse tipo de mídia, sem contar com as vendas das revistas. Acho que o Fernando já falou um pouco, é buscar a vocação de cada marca, como trabalhar com ela, ver as possibilidades de usar o conhecimento que você tem desse leitor e desse público para tentar novos caminhos. E a outra coisa, ele quer saber quais seriam os erros dos diretores dessas grandes editoras, das revistas, imagino, dos executivos, que acabou levando a gente a essa crise tão grande. Essa é a pergunta dele. É quase injusto assim, a gente falar de um erro como se fosse uma coisa pontual. Como também é injusto generalizar a crise, né? A crise é diferente de todo mundo, né? O que acontece na Abril não é necessariamente o que vai acontecer na Folha da Manhã, o que vai acontecer na Bandeirantes, o que vai acontecer na Globo, o que vai acontecer nos outros lugares. Mas tem essa sequência que não é simples. Assim, a revolução que a gente está passando, ela é muito intensa. Ela é a transformação mais radical desde que o Gutenberg inventou esse negócio há 500 anos. Nenhum jornalista, acho que de gerações antes da gente, passou por qualquer coisa parecida. Assim, a minha geração encarou duas revoluções no meio do caminho e ninguém estava preparado para elas. A primeira era também olhar para o jornalismo como negócio. Eu acho que nenhum dos meus ídolos de jornalismo, assim, aqueles caras que fizeram eu entrar na faculdade de estudar jornalismo, sabiam pensar numa planilha, né, cara? Não vou nem falar no Excel, porque o Excel foi inventado bem depois só. A segunda revolução foi a digital. Quando todo mundo começou a entender um pouco, tá bom, legal, é importante e decisivo você ter uma visão de mundo, conseguir, de algum jeito, explicar o que está acontecendo à sua volta de uma maneira muito clara, eficiente, de preferência original, mas também é importante que esse negócio pare de pé, né? Porque senão é isso que acontece. Puta, a vaga de estágio acaba, a revista fecha, o jornal acaba. Precisa, sim, um negócio saudável, e as duas coisas não são incompatíveis. A segunda revolução foi a revolução digital. Na hora que todo mundo aprendeu a fazer as contas na planilha, mudou tudo de novo. E está todo mundo ainda tentando isso. Eu adoraria ter a resposta mágica, assim, o erro foi esse, o erro foi aquele. Os erros também são muito idiosincráticos. Assim, do mesmo jeito que não tem mais um modelo universal de produção, eu acho que não tem um erro universal. Eu acho que o que aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu no mundo inteiro, é que foi muito rápida a transformação, cara. Todo mundo achava que estava mudando, mas não nessa velocidade, cara. Quando, de fato, as coisas se alastraram muito rápido, foram 5 anos para o negócio derreter. As margens caindo 20% ao ano durante 5 anos. É muito difícil você estancar isso, tem que mexer muito rápido. E a primeira fase da mexida, o que está ao alcance de todo mundo, é justamente você cortar a tua despesa. Isso é o paciente sangrando, né, cara? O paciente está no chão sangrando. Faz ele parar de sangrar. Depois a gente começa a ver o que ele vai fazer para voltar a andar, para correr, de repente, correr uma meia maratona daqui a pouco. Mas ele precisa parar de sangrar. E eu acho que esse é o momento que muita gente está. Quando a gente vê o exemplo, e talvez isso é muito louco, né, cara? Porque em qualquer lugar do mundo que você vá para falar de um modelo que dê certo, dessa legacy media, o exemplo acaba no New York Times, né, cara? É o único exemplo, cara. É muito louco. Tá bom, tem outros modelos, o Guardian, né, que é um endowment, que não é exatamente o dinheiro que vem da venda direta para o leitor, nem da publicidade, é outro modelo. Tem outros modelos, mas que também está em crise. Todo mundo aqui que lê o Guardian, no final, pelo amor de Deus, dou um dinheiro aí, cara. Está funcionando, ótimo.
Mas o fato de você só ter a maior marca do mundo de mídia, na maior economia do mundo, e que, de fato, foi uma que se mexeu antes, então, mérito dos caras, né? A gente ouve falar, por exemplo, de um futurista contratado do New York Times desde o começo dos anos 2000. Né? Tinha ali gente muito atenta, sacando que a transformação talvez fosse mais intensa e mais rápida do que tinha imaginado. E estão numa posição melhor, embora ainda tenha uma receita enorme vindo do impresso. É que estão no caminho para a transição. Mas para fazer o negócio seguir parrudo, como ele sempre foi, eles precisam ainda fazer outras coisas. Mas eles, por exemplo, investiram sempre em excelência editorial, né? Fizeram investir mesmo, eles usaram o modelo tradicional de produção jornalística, na verdade. Se não tiver relevância, se a marca não conseguir, de fato, se conectar com a transformação do mundo, com o que está acontecendo no mundo contemporâneo, ela não serve para nada. Exatamente. Então, a isso combinação ainda é um caminho, né? É super, mas a gente vê, e é isso que é injusto, a gente vê muitas marcas que têm, sim, excelência editorial e não conseguiram sobreviver. Não, porque acabaram as receitas prontas, né? É isso mesmo. Então, claro, eu acho que é muito difícil você continuar vivo sem ter relevância na tua marca. E a irrelevância, ela acontece de maneiras muito diferentes. Né? A relevância do New York Times é diferente da relevância, sei lá, de uma revista de estilo do Japão. É outro tipo de intenção. Mas, se não tiver relevância, não tem chance nenhuma. Se tiver relevância, tem alguma chance. Mas tem que se mexer rápido e tem que contar com um pouquinho de sorte, porque sem sorte, o Nelson Rodrigues já dizia, né? Não tem realmente, nem se chupa um chicabom. A saída é o risco. Obrigada, Fernando. Valeu. Agora a gente vai ouvir o Bruno. O Bruno vai falar um pouco para a gente como é o trabalho dele, como é o trabalho de jornalismo no Greg News, e como é que o programa persegue e como eles estão fazendo para conseguir os resultados esperados. Valeu, Helena. Olá, pessoal. Bom, antes de mais nada, é sempre muito preocupante quando me chamam para falar sobre como ganhar grana no jornalismo. Eu sei que a coisa está bem grave mesmo quando pedem a minha opinião, porque nos últimos anos assim, eu não tenho nada muito bem sucedido para falar em relação a isso, mas acho que uma sucessão de experimentos que eu fiz nos últimos anos e de experiências que a gente fez, acho que me ensinaram algumas coisas. Desde 2000 e... Foi 13? Quando você me mandou embora? Aliás, justamente... Eu demorei muito, na verdade. Demorou muito, foi a demissão mais justa. Quando ele falou, Bruno, não está rolando, eu falei, perfeitamente. Mas a gente adora quando não rola, né? Não rola, Ficou não rolando de um jeito tão gostoso por tanto tempo, né? Foram 11 anos de um ótimo relacionamento lá na revista Trip, que foi o único emprego que eu tive no jornalismo, desde que eu comecei até o meu mais recente emprego, no Greg News, que agora, finalmente, eu tenho uma receita, que eu posso falar que através do meu ofício, mas com uma função completamente diferente quando eu era repórter. Para falar sobre o Greg News... É bem simples, na verdade. A gente tem uma temporada de 20 episódios por ano. O segundo ano, esse ano que vem, a gente talvez estenda um pouco mais. Tem ido bem o programa, na audiência e tal. Não tenho a menor ideia de como a HBO ganha alguma grana com o que a gente faz. Está tudo no YouTube, que acho que é o grosso da nossa audiência. Eles não cobram audiência, resultado... É um mistério, né? Assim, eles não têm muito anúncio e tal, eles têm muito assinante. Então, felizmente, nos últimos tempos, eu não tenho que me preocupar como é que o Greg News faz grana, mas acho que faz parte de um projeto editorial da HBO no mundo inteiro. Que, como a gente sabe, tem gente muito mais jovem, comédia com o jornalismo tem sido uma das principais formas de absorção. Isso é muito sintomático, acho, do estado meio que... desculpa, gente, eu sou meio gago, tá? Então, depois a coisa pega. Do ridículo que os fatos viraram nos últimos anos, principalmente em relação à política. Mas é um trabalho, na verdade, muito simples, né? A gente tem são 6 pessoas
A grande diferença é que todos escrevem uma matéria só por semana, então é um Google Doc que se abre lá. É um trabalho interessantíssimo, assim, não saberia dizer muito mais do que isso. É completamente diferente trabalhar numa redação, mas o jornalismo é a base do que a gente faz. A gente investiga, a gente checa, a gente tem ótimas pessoas trabalhando na Como que redação. vocês definem as pautas, Bruno? A reunião de pauta é quase o que a gente faz, é só uma reunião de pauta de uma semana. A gente escreve junto no mesmo documento, às vezes na mesma sala mesmo, e a gente tenta fazer uma mediação entre o que está acontecendo na semana, o que está por trás da conversa política no país, e pautas de fundo, que a gente chama, que são temas e coisas que a imprensa não consegue trabalhar em si. Ela precisa de uma história. Em geral, a gente não precisa de uma história. A gente vai falar só sobre algo, sobre o saneamento básico, sobre comunismo, sobre modelo de financiamento, coisas assim. Então, é um privilégio fazer isso com uma equipe ótima e ter uma resposta boa sobre isso. Assim, foi uma saída. Vocês partiram de um formato pronto, né? Foi a partir de uma experiência no Facebook que a gente teve quando estava prestes o impeachment acontecer. A gente teve um papo, eu, a Alessandra e o Greg, e para fazer um vídeo para o Facebook, que era quase que um stand-up, um comentário político stand-up sobre como o Michel Temer seria algo que uniria o país inteiro contra ele, né? Seria um fator de despolarização. Estava errado, como a gente, em geral, sempre está, né? A gente sempre fala que algo vai unir o Brasil e está tudo errado sempre. Mas funcionou muito aquele vídeo, deu 6 milhões de views em 2 dias. E aí a gente falou, bom, a gente tem um negócio aqui, vamos fazer isso, e a HBO quis. E rolou. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que o Luna disse. É fato, muitas coisas que ele falou, e eu estou em cima disso. Acho que a gente está caindo uma ficha, né, para o jornalista, que o jornalismo em si nunca deu lucro. Ele não é uma atividade em si financiada historicamente. A gente tinha um subsídio muito confortável pelo monopólio que a gente tinha da comunicação com o público. Então, quem precisasse falar com as pessoas precisava comprar um espaço em quem vendia informação em tese, vendia, na verdade, acesso ao público. Mas acho que uma medida que a gente fala, em geral, pouco nessa saída, nesse ovo de Colombo aí que ninguém conseguiu colocar de pé, é o papel do público mesmo. A gente cobra muito do editor, do publisher, do jornalista, como é que ele se reinventa, e a gente não se questiona muito como o público precisa também se reinventar, porque é uma posição muito cômoda e a revolução que aconteceu não mexeu no nosso modelo de negócio. Não é só o Zuckerberg que está pegando essa fatia gigantesca que antes era espalhada entre os diferentes modos de comunicação, mas o fato de que o comunicador hoje não é um profissional mais, é o cidadão. Todo mundo é um comunicador social hoje, e esse público é muito mal acostumado, e é natural que seja assim, né? Que o mundo digital, por ser intangível, por não ser físico, é natural que as pessoas não se sintam muito cobradas a pagar por alguma coisa. Eu acho que quem comprava a Folha, a Veja, as pessoas não sentiam que estavam comprando uma reportagem, estavam comprando um objeto, um produto. Você pega ele, e se ele é físico, você sabe que aquilo tem que dar algo em troca. Claro. E tem uma transição gigantesca que a música passou, o filme passou, e o jornalismo está sofrendo muito mais em relação a isso, que é como é que você cria a sensação de algo
tangível, algo que vale algo numa relação que é invisível, que ela não tem a materialidade. Acho que grande parte do problema é programação. Eu sei que é um clichê falar isso, mas a música e o filme, eles resolveram isso de maneira muito inteligente, que é sendo muito simples, muito cômodo você comprar um filme para ver naquela hora, do que entrar num site de pirataria e tudo mais. Hoje ficou bem mais fácil. O Napster não desapareceu só pela força do Estado, mas porque é muito mais simples, você compra um negócio por $1 ali, numa força de clique mesmo. E o jornalismo, eu acho que a gente reproduz ainda muito o modelo analógico na forma que a gente cobra. Seja fechando o conteúdo, cobrando uma assinatura no mês, que funciona para um tipo de veículo, mas não para outros. Eu sempre disse isso, desde que a gente fez a Media Ninja, depois o Fluxo, que o problema do financiamento, no nosso caso, não acho que é uma panaceia, mas no nosso caso, estaria resolvido na hora que fosse tão fácil dar real quanto dar like no Facebook. Na hora que for similar essa experiência, você consegue dar um reconhecimento financeiro imediato para algo que você atribui o valor naquela hora. Por que você acha que a gente ainda não conseguiu institucionalizar o micropagamento e trabalhar dessa maneira, né? Não é simples. Eu tenho um projeto que está no ar e não funciona bem. Eu sei. Tentando fazer ele funcionar, é um pesadelo técnico, fiscal, no banco, de segurança, custa muito dinheiro você ter uma instituição que seja capaz de funcionar como um mediador microfinanceiro por conteúdo. Você precisa engajar o público e o veículo ao mesmo tempo, e, na minha opinião, ele não pode ter fim lucrativo. E aí ninguém quer investir. Porque se você cobrar 25%, se você quiser ganhar muita grana cobrando uma taxa dessa pequena doação para um veículo que já não tem muita grana, de qualquer forma, acho que ninguém adere e não acho justo isso. Então, teria que ser software aberto, teria que ter um investimento filantrópico ou algo muito desinteressado em relação a isso. O projeto existe, ele está no ar, a gente deve recolocar ele no ar daqui a uns 2 meses, e para ver se isso funciona. Mas acho que não é a grande saída, acho que é um dos modelos possíveis aí, né? Bom, tem muita coisa que pode ser dita, mas encerrar por aqui, acho que conversar. Que com certeza é um caminho, né? Mas eu acho que a gente é muito pouco criativo em relação a como programar uma relação diferente, né? A gente foi muito pouco crítico em relação ao uso do Facebook, do Twitter. Acho que a gente ainda é muito pouco crítico em relação à natureza dessas plataformas. Houve uma ingenuidade muito forte mesmo. E houve uma facilidade, né? Porque, para a gente, inicialmente, essas redes ajudavam a disseminar o conteúdo, você estava apostando ali na formação de um público que, na verdade, não veio dali, né? O jornalista, ele gosta disso mesmo, né? Acho que eu não conheço uma pessoa que entrou para o jornalismo falando, eu vou ganhar uma grana aqui. A pessoa quer ser vista, ela quer ser lida, ela quer impactar alguma coisa, né? E isso a rede social nos deu de maneira muito fácil. Então, é exatamente isso. Eu trabalhei 11 anos na Trip, tinha o salário, tive uma vida boa, viajei, fiz coisas incríveis e tal, e muito pouca gente, de fato, me lia em relação ao que eu consegui no Facebook, sabe? Eu fiz muito mais impacto sem R$1 de remuneração, muito ao contrário, investindo muita grana minha, em grande parte pela vaidade. Eu imaginava que isso ia me colocar numa posição, possivelmente, de ganhar uma grana, mas não tinha plano algum em relação a isso. Eu não saberia como eu financiaria isso, mas eu falava, nossa, eu estou falando com centenas de milhares de pessoas aqui. Foi a razão pela qual eu saí da Trip, e o Luna me mandou embora, justamente, novamente. Porque eu estava muito mais investindo nos meus streamings e no que eu fazia na rua e no potencial que isso tinha naquela época do que nas reportagens e nas minhas reuniões de pauta de quem me
de quem estava te dava pagando. grana, de quem estava pagando. E é interessante essa história da gente tentar os modelos novos, micropagamento, porque ele joga a gente num outro loop que também é perigoso, né? Você começar a produzir matérias que gerem mais engajamento, e a gente sabe que o engajamento no mundo digital nem sempre está ligado à qualidade, muitas vezes não está. Exatamente. E você começar a levar o teu negócio não para aquilo que ele é mais relevante para a própria marca ou para a sociedade, mas aquilo que é mais sexy, que é mais sedutor, que dá mais aquela vontadezinha do cara clicar. Clicar sim, mas dar uma grana pagar. eu acho diferente. Eu acho que pode ser, mas eu acho que a gente entra também nesse risco de começar ali depois de 3, 4, 6 meses, puta, isso aqui faz eu me dar mais dinheiro do que isso que talvez seja mais importante como o papel social daquilo, né? Com certeza, mas a gente já está nesse espaço. Eu tenho a sensação. Super. O clickbait é a coisa mais fácil possível que uma pessoa dá. Eu também clico nas coisas mais relevantes. Quando você vê o índice do UOL, você vai lá no fundo, é muito importante. Claro. Todo mundo devia fazer isso. Uma vez por dia, ir lá embaixo, ver o que está sendo lido de fato no Em UOL. geral, é assim, impeachment, e o mais lido, biquíni da Geise Arruda em Noronha. É sempre isso. É assim. Um cachorro bizarro, um biquíni que caiu, é um adultério no Instagram e tal. Mas eu acho que E eu também clico nisso. É irresistível clicar nisso. É que nem TV ruim, né? Você fica ali mesmerizado e depois fala, por que eu estou há 3 horas aqui? É totalmente irresistível. A gente já está nesse mundo de clickbait mesmo. Ainda mais nos veículos pequenos que não têm a capacidade mesmo de investir em outra coisa. A minha hipótese pode dar errado mesmo. Eu tenho certeza disso. Tem 1000 efeitos possíveis aí que a gente não consegue ver. Mas eu acho o seguinte, entre dar um clique e dar uma grana no final, tende a ser mais relevante. Não, total. É outra decisão. Eu brinco que é o índice da Eliane Brum, assim, que é tipo, ela nunca está na mais lida. Nunca está. Ela nunca é a mais lida do dia, nem de longe. Mas eu aposto que quem lê a Eliane, quem é fã dela e quem valoriza o trabalho dela, talvez um post da Eliane Brum daria muito mais grana para o País do que as 5 matérias do UOL mais lidas naquele dia. E aí você tende a investir em algo que a pessoa financia. Se a pessoa financia, tende a ser mais relevante. É mais relevante. Realzinho para qualquer porcaria. Isso é interessante. Assim, a gente consegue ver que matérias geram mais conversão de assinatura. Exatamente. Que no Nexotech era o escutar. Que é muito legal. Mas eu acho que ainda assim, sabendo que tem mais relevância, vai exigir uma atenção de todo mundo. Na hora que isso vai ficando mais simples, você consegue assinar com um clique, para a gente sempre estar checando qual é a missão editorial, por que a gente está fazendo isso. Para não acabar derivando para aquilo que é o caminho talvez mais rápido, lucrativo. E que não ou é fácil. consistente. Especificamente, eu vou encerrar mesmo para passar a palavra, mas eu acho que esse modelo de microfinanciamento, ele de novo, não é uma panaceia, não acho que é a coisa, mas ele seria especialmente interessante para algo que é muito repulsivo a empresas e a anunciantes e parcerias comerciais. Coisas ligadas à segurança pública, de direitos humanos, meio ambiente. Arte e cultura. Por incrível que pareça. Mas pareça. arte e cultura ainda é mais fácil de você achar um patrocinador, eu sei que não é fácil, do que falar, eu tenho uma investigação sobre o setor imobiliário de São Paulo. A pessoa fala, deixa para lá. Né? Eu não vou investir, não vou botar a minha marca aqui para falar que, entendeu? A Coelho da Fonseca, entendeu? Ô, Bruno, tem uma pergunta alguém. aqui da Cássia para você, que ela quer saber quais são as fontes e as referências de pesquisa principais para o Greg News. Onde vocês vão beber, assim, os caminhos que vocês percorrem? Depende muito da pauta, mas a gente tem repórteres muito experientes. A gente tem gente que tem fonte em Brasília, real, assim, gente que liga para o Renan, para o Rodrigo Maia, na agenda de telefone, é bizarro isso. Às vezes a gente está no meio de uma reunião fazendo as piadas mais chulas possíveis e toca o telefone o Renan falando algo que a gente pediu uma informação. Assim, é bem esquisito mesmo. Muito livro, quando o tema é mais de fundo, a gente lê mesmo. Então, em geral, tem um repórter que fica 2 ou 3 semanas pesquisando um tema específico, que ele lê, ele vê filme, fica bastante livre, volta,
traz uma pré-apuração, uma grande ficha sobre o assunto, e aí a gente começa a fazer o argumento, que é a parte mais interessante. E aí mais o meu papel e do próprio Greg, como que a gente junta isso e faz virar um argumento. Mas é a fonte do jornalista mesmo, tudo. São pessoas, internet, muito YouTube a gente precisa ir fundo, porque grande parte do programa é vídeo. A gente precisa desse vídeo para ter uma conversa, é parte da forma do programa, dá muita piada isso também. E o mundo depende muito do tema. Aliás, tem outra pergunta aqui do Guilherme, que ele fala o seguinte: como trabalhar humor junto ao jornalismo sem perder a credibilidade? Sobretudo no caso de vocês, que muita gente que se intitula de direita não gosta do posicionamento, etc, etc. Então, como juntar as duas coisas e o que está se buscando, de fato, com o programa? A credibilidade vem do fato de que a gente não mente. Se você checa a nossa informação, tudo tem fonte. A gente nunca tomou um processo nesses 2 anos sobre informação errada, sobre algo que foi mal apurado. A gente já errou, mas a gente tem errata no programa seguinte. A gente realmente não se preocupa mesmo em ser imparcial de maneira explícita, né? A gente tem uma posição. Mas, curiosamente, a gente tem um grande público que odeia o Greg, mas gosta do Greg News. Apesar do Gregório falar, aqui ele tem razão, porque a gente tem uma preocupação realmente grande em, ao mesmo tempo, se assumir um programa de esquerda, por se assumir de esquerda, ser muito crítico em relação à esquerda establishment brasileira. A gente não aceita a narrativa mais oficial dos militantes de esquerda e, sobretudo, dos candidatos. Então, isso, às vezes, ajuda a gente a ser mais crível do outro lado. Mas o hater é o hater mesmo, e todo mundo é muito doido, né? A pessoa, hoje em dia, acha que a Abril é de esquerda, que a Globo é de esquerda, que a Folha é de esquerda, que o Temer é de esquerda. Tá? Então, assim... Aí tudo bem, né? E a gente é o comunista, hipercomunista mesmo, Ursal, Foro de São Paulo, tá tudo certo. A gente não pode se preocupar com os burros, assim. Se a gente fosse se preocupar com burrice realmente, assim, aí você não sai de casa mais, né? Claro. E, bom, como foi para vocês? Vocês não podem ter o programa durante a campanha eleitoral, né? A gente pode. Vocês podem? Poderiam? Seria muito difícil, porque... Na verdade, assim, saiu uma informação muito mal apurada no começo da nossa temporada que a gente não estaria no ar porque não pode estar no ar. A gente pode estar no ar, até porque não é TV aberta. Seria mais complicado. Teria uma série de coisas que a gente estaria mais sujeito a tomar um processo, a cair. A HBO é muito cuidadosa em relação a isso. E a gente, como redação, achou bom não estar no ar. Porque a gente precisa de semanas para apurar um programa, a gente grava ele no começo da semana, vai ao ar no fim da semana, a gente ia chegar velho mesmo. O que acontecer do começo da semana até o fim da semana já virou tudo, já teve o debate, já a campanha, já caiu a casa, alguém foi preso e tal, e o programa ia ficar necessariamente velho. Então a gente preferiu comentar tudo que tem para ser comentado antes da campanha começar, e acho que foi uma decisão boa. E aí vocês voltam ano que vem com a próxima temporada? A gente volta em março do ano que vem. Okay. Obrigada, Bruno. Agora a gente vai ouvir o Conrado, ele vai falar um pouco para a gente sobre o Nexo. Bom dia, pessoal aqui do palco, bom dia a vocês. A gente está falando da revolução digital, eu me lembrei de uma coisa, que a revolução digital, antes de trazer esse problema gravíssimo para os jornais, ele acabou com uma promissora carreira minha como um exímio passador de fax. Eu era muito bom passador de fax. Quando eu cheguei a São Paulo, eu sou do interior, eu cheguei a São Paulo e comecei a trabalhar numa empresa que precisava passar muitos fax durante o dia. E eu era muito bom, eu passava fax muito rápido, tinha um esquema de mailing extremamente organizado. E um dia eu cheguei, essa empresa estava todo mundo em volta do computador, e o dono da empresa estava mostrando uma coisa chamada e-mail, que fazia aquele meu trabalho de 5 horas em um clique. Bom, fast forward para agora, isso aconteceu em 96, 97. A gente está falando da crise, né? da crise do jornalismo, a crise do modelo de negócios, que é o centro da mesa. E, assim, eu não sou um especialista no assunto, eu vou procurar falar um pouco da minha experiência
com a criação do Nexo, que é um jornal nativo digital, que surgiu, foi lançado em novembro de 2015. Então, voltando ali para aquele momento de elaboração do jornal, 2015, do início de 2015 até o seu lançamento, o que a gente tinha? A gente tinha um quadro já bastante impactado pela famosa crise, mas um modelo ainda de jornalismo muito baseado em grandes redações, redações muito compartimentadas na maneira de se fazer notícia, editoria de política, editoria de economia, editoria, muito guichê dentro da redação, né, pelo menos das redações onde eu trabalhei muito tempo em grandes redações. E há um custo para você para fazer um jornal, um custo muito caro, né, para comprar uma rotativa, $50 milhões e etc. Com a revolução digital, a gente tem uma nova realidade, quer dizer, criar um jornal novo já prescinde dos $50 milhões. É preciso ainda ter um pouco de dinheiro, se você quiser fazer uma redação consistente com jornalismo profissional, mas não é mais aquele dinheirão, né? Você tem uma mudança também na questão do fluxo de informação. A imprensa cresce, floresce e chega ali aos anos 90 num ambiente de escassez de informação. Então, a imprensa tem o papel de levar a informação para o público que falta. E depois da Revolução Digital, você tem uma abundância de informação, né? Um cenário em que existe uma polifonia que chega a ser insuportável se você não tiver uma boa cabeça para poder lidar com a quantidade de informações com que você tem que lidar. E dessas crises que a gente citou, e o Luna citou a crise do modelo de negócio, eu acho que existem outras crises também. O Bruno até citou, acho que tem uma crise de intermediação, o Lula também falou, que os grandes jornais estão acostumados a intermediar o fato com o público, isso se quebra totalmente com a internet e de uma maneira radical com as redes sociais. E existe também uma coisa importante que era diagnosticada quando estava já nos jornais, isso já estava diagnosticado, que é uma crise de narrativa, que é a crise da maneira de contar a história para as pessoas. Por muito tempo, nós jornalistas, e eu faço isso com uma autocrítica muito clara e muito refletida, paramos de querer falar com o público, a gente passou a conversar com as nossas fontes, a gente passou a conversar com os nossos concorrentes, esquecemos que o nosso objetivo é se comunicar de uma maneira muito clara com os leitores. E, ao mesmo tempo que você tem todo esse emaranhado de crises causadas pela chamada Revolução Digital, você tem uma super oportunidade, que é uma oportunidade de reconexão a partir da boa utilização do que há de possibilidades para contar histórias no mundo digital. Quando a gente pensou em fazer o jornal, as primeiras coisas que vieram na cabeça, vamos estudar os modelos de negócio que estão por aí, de maneira muito apurada, e vamos fazer um modelo editorial que tenha princípios muito fortes. E quais foram esses princípios? Eu acho que eles ajudam a entender o nosso modelo de negócio, sobre o qual eu vou falar depois. O primeiro é clareza. É a autocrítica de que a gente parou de falar com as pessoas e a consciência de que a gente tem que contar histórias de uma maneira muito mais eficiente. Tem uma coisa que aconteceu logo quando a internet chegou, que era os sites tentando mimetizar os jornais, os sites tentando usar as possibilidades de narrativa, de vídeo, gráfico e áudio, e etc., de uma maneira um pouco desorganizada. Por quê? Porque é uma concepção errada, na minha opinião, de que uma história pode ser contada de várias maneiras. Eu acho que não. Essa frase, da maneira como está colocada, é errada. Eu acho que a maneira mais correta de colocar a frase é: uma história vai ser mais bem contada a depender da maneira que você escolha contá-la. E esse é o pulo do gato. E isso que os jornais demoraram para entender em relação à internet, e é isso que a gente buscou desde o começo no jornal. Usar as narrativas, as múltiplas narrativas, para contar a história da melhor maneira possível. E isso passa por uma avaliação da história que você vai contar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o equilíbrio. O Nexo, desde o começo, independentemente das posições pessoais das pessoas que fundaram o jornal, ele sempre achou que o equilíbrio era um valor especial nesse momento pelo qual a gente passa. É um valor que isso passa tanto pela polifonia, pela quantidade de informações, passa pelos questionamentos que são feitos a respeito dos veículos de comunicação, mas o equilíbrio era uma forma
de tentar atingir, tentar qualificar o debate público. E eu não estou falando daquele equilíbrio bobão de dois lados e metade para você e metade para você. Não tem problema uma matéria e explorar mais uma questão. A questão é você não excluir a pessoa que pensa diferente daquela conversa que você está tendo com ela. Então, isso é importante. E, por fim, um conceito que é também muito desgastado, assim como já a palavra revolução digital, né? É o conceito da transparência. E essa transparência tem 2 níveis com os quais a gente trabalha dentro do jornal. O primeiro é uma transparência de apuração, é mostrar para as pessoas de onde a gente tira a informação, mostrar os documentos originais, mostrar se a gente... por exemplo, o Nexo não é um jornal que está lá com o gravador debaixo do Temer, o Temer dando a entrevista. Normalmente são os grandes jornais que estão lá, que têm mais estrutura e etc. Mas quando a gente usa essa informação, a gente linka para esse jornal. Se é uma informação exclusiva, a gente cita e linka para o jornal, linka para fora, né? E por que linkar para fora não é um problema para o Nexo? Por conta do seu modelo de negócio. Bom, vamos ao modelo de negócio. O modelo de negócio, ele, depois de um longo estudo feito pela Renata Rizzi, que é uma das cofundadoras do jornal, ela descobriu que, bom, não era novidade para ninguém, mas para o nosso modelo, para o nosso caso, diante da crise da publicidade, trazer publicidade para o jornal ia dar mais trabalho e mais custo para ter uma equipe de marketing, etc., do que a gente investir no modelo de assinaturas. Então, podia transformar o site num macacão de corredor de Fórmula 1, que a gente não ia conseguir uma receita consistente. Qual que era a possibilidade primeira? Convencer as pessoas a pagar por notícia. Isso é difícil, não só no Brasil, né? Mas existe uma cultura de que, o pessoal até citou, né? Acha que está lendo ali, não tem que pagar. Tem uma coluna do Antônio Prata que é ótima, que ele pega e fala assim, muitas pessoas colocam, pô, a Folha não deixou eu ler tal coisa, né? Aí ele fala, é a mesma coisa você ir lá na frente do Pão de Açúcar e falar, eu quero 1 quilo de picanha, mas o Pão de Açúcar não me deixou levar a picanha. Então, convencer as pessoas. Então, é um grande desafio você convencer as pessoas a pagarem por notícia. Como é que você faz isso? Numa nova base de relacionamento com o leitor. O leitor, até muito pouco tempo atrás, ou a audiência, para ser um pouco mais amplo agora, era aquela pessoa distante. Quem trabalhou em redação por muito tempo tem sempre aquela imagem de que o leitor era um estorvo. Quando ele liga para você dentro da redação, ele é um estorvo. Ou então, quando ele aparece numa coluna de cartas, ele aparece ali editado para praticamente reafirmar as posições editoriais do jornal, né? Então, o leitor, ele precisa ser tratado de uma maneira muito especial. Você tem que conversar com ele. Desde o começo, essa parte nossa de transparência era, vamos falar com eles. Vamos falar com eles de uma maneira intensa. Vamos ouvir o que eles têm para dizer. Vamos responder para eles. E isso acaba tendo um super resultado. Obviamente, todo mundo sabe, existem os haters, pessoas que chegam xingando. E na caixa de comentário dos conteúdos do Nexo nas redes sociais, existem também as pessoas que chegam xingando. Mas como a gente tem uma atenção muito focada nas pessoas, muito focada em quem está lá, a gente entra em contato com a pessoa e fala, você não estava de cabeça quente? Você não quer refazer esse seu comentário? E o índice de pessoas que refazem o comentário, pedem desculpa, refazem o comentário, é altíssimo. E essa pessoa passa a interagir, a qualidade da caixa de comentários dos conteúdos cresce e você, eventualmente, pode fazer com que essa pessoa venha a se tornar um assinante. Para começar, esse processo do leitor, primeiro ele precisa reconhecer o jornal, depois conhecer o jornal, na verdade, reconhecer que o jornal é diferente, que o Nexo faz é diferente do que está sendo feito nos outros jornais, que existe uma maneira diferente de ser feita, ele precisa admirar isso e depois ele precisa pagar por isso. E foi mais ou menos esse o caminho que a gente seguiu, o caminho intelectual que a gente seguiu para colocar o jornal em prática, para colocar o jornal na rua, passando, obviamente, por outras questões de criar uma redação robusta, com um projeto editorial forte, com princípios fortes e com um jornalismo que se pretende profissional e capaz de dialogar e qualificar o debate público. O Conrado, e vocês têm conseguido fechar as contas com o modelo de assinaturas? O financiamento se dá? Vocês estão conseguindo? Como é que está sendo o crescimento, o processo de renovação? Conta um pouco para a gente.
Foi um processo... a gente sempre foi muito low profile no que se refere a falar da gente mesmo. A primeira carta direcionada a assinantes que eu mandei na vida foi ontem. O jornal, desde 2015, outras pessoas no jornal já mandaram, mas a gente fala muito pouco para as pessoas sobre o que a gente faz, assim, no sentido de meio que puxar a sardinha e fazer propaganda e etc. Eu acho que isso começou lá em 2015, veio vindo, as pessoas foram conhecendo aos poucos, então começou com muito pouco público, a gente ficou vários meses abertos sem cobrar por assinatura, até porque era a fase as pessoas precisam conhecer o jornal, né? Depois reconhecer. Foi passando por esse período, aí a gente implantou o paywall, que é aquele sistema em que você pode ler um determinado número de matérias, a partir dali a gente convida a pessoa para tentar de uma maneira muito não refratária, do tipo, opa, para aí, você não pode mais ler, convida a pessoa a vir. Então, esse público foi aumentando. Então, primeiro a gente precisava ganhar escala. Nós ganhamos um público leitor considerável, a gente não divulga os números, tá? Tanto de leitores quanto de assinaturas, por uma questão estratégica. Esse número cresceu, começamos a cobrar as assinaturas são crescentes até agora, e assim, depois de 3 anos, que normalmente dentro de um negócio é um período essencial para saber se ele vai para baixo ou se ele vai para cima, a gente está justamente no momento em que a curva cresceu. E aí, só queria acrescentar uma questão que, assim, desse crescimento, né, tem mais 2 coisas. A primeira, nesse relacionamento com o leitor, é fazer com que, assim, assine fácil, mas também, se você quiser desassinar, desassine na hora. Não ficar prendendo a pessoa. Porque aí passa pelo relacionamento da transparência, do que eu estava falando, do princípio da transparência. Cara, assim, não precisa casar com o jornal. Entendeu? Você vem cá, quer virar assinante, vira. Se quiser desassinar, desassina muito fácil, a gente não vai te prender. E a segunda coisa é a diversificação do negócio. Né? O Nexo não é só um jornal que vende assinaturas. Né? O Nexo ele é uma empresa de tecnologia que desenvolveu o próprio paywall dentro, com seus desenvolvedores. Então, se algum jornal quiser comprar a tecnologia de paywall que nós desenvolvemos, isso é um produto. E o Nexo também é uma empresa que agora está atuando em outras áreas, como na área de educação. A gente tem a Escola N, que é uma escola de cursos livres, que são aulas que são dadas dentro da redação, na sala de reuniões da redação, que é uma sala ampla. E, enfim, essa possibilidade de diversificar que também... Tem até uma pergunta sobre isso, de alguém disse, vocês, com a escola, com a formação, se vocês enxergam que o jornalismo deva ter um papel mais educativo. Uma pergunta da plateia. Com esse projeto Educação, o que vocês pretendem com ele? Eu acho que o jornalismo em si, por exemplo, o projeto de educação é um projeto educacional, né? Ele não está dentro do jornalismo. A Escola N é uma escola de cursos livres. Obviamente, ela parte de um espírito nosso de qualificação, de debate público. Agora, o jornalismo, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, que assim, as pessoas não estavam se comunicando, o jornalismo não estava se comunicando. As pessoas estavam falando grego, as pessoas estavam entendendo persa, e não estavam falando com as pessoas. Então, o educar, necessariamente, não é aquele clima de didatismo professoral, em que você vai pegar e vai ensinar alguma coisa para as pessoas. É simplesmente falar, cara, eu vou ser claro com você. Eu vou te dar as condições básicas para que você possa entender um assunto sem tati-bitate, não tem tati-bitate em texto, o Nexo não faz isso, mas a gente pega e fala assim, eu não vou deixar de dizer para você, num texto sobre a Coreia do Norte, que isso começou nos anos 50, que existe um contexto a respeito do que está acontecendo agora, que existem interpretações múltiplas a respeito daquilo. E isso de certa forma, pode ser confundido com educação e etc., mas não, é simplesmente fazer o básico do jornalismo, que, na verdade, é o que a gente tinha esquecido de fazer. Claro, e tem uma coisa, Conrado, quer dizer, nesse mundo que é apaixonado por opiniões consensuais, pela fragmentação, pela generalidade, o Nexo está, aparentemente, na contramão dessa história, né?
trabalhando com profundidade, com reflexão. Vocês também não fazem concessões, certo? Como que é isso? Como que é a missão do jornal? Qual é a missão? A missão é justamente isso. Assim, se for pensar, é um jornal de explicação, que não é um jornalismo inventado pelo Nexo, é um tipo de jornalismo que estava muito já em voga nos Estados Unidos, a partir do Vox, do Mike, do Oz. Existem vários sites, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que passa justamente por isso, por essa concepção. A missão é justamente qualificar o debate público. Quando a gente foi fazer o jornal, a gente chegou até no impasse. O jornal vai ter opinião ou não vai ter opinião? Primeiro, uma opinião própria do jornal, em termos do que os jornais fazem nos seus editoriais. A gente decidiu não. E a segunda era, mais radical, não ter opinião no jornal inteiro. Pegar e falar, não vamos ter opinião. Ninguém vai escrever opinião aqui. No máximo são análises, interpretações. Só que a gente pegou e falou assim, bom, radicalismo não serve para nada, né? Vamos. Então a gente criou algumas sessões de ensaios em que existe espaço para opinião e colunistas que podem dar a sua opinião ali. Então, a aposta do jornal, ela passa menos pelo viés de confirmação, que vocês sabem, né? Aquele fenômeno que a gente fica muito feliz quando lê aquilo no que acredita. Ele busca quebrar essa concepção de viés de informação e, se possível, fazer com que as pessoas reflitam. A gente teve, no final do ano, a gente recebeu um e-mail de um leitor falando, olha, eu sou eleitor do Bolsonaro, eu acho que parece que vocês tiraram a pauta de vocês do programa de governo do PT, mas mesmo assim eu gosto de ler o que vocês escrevem, porque pelo menos eu não me sinto desrespeitado. Quando eu vou lá, eu me sinto parte daquela conversa. Então, eu acho que a missão passa por aí. Trazer as pessoas para o debate público e buscar qualificar o debate público dentro da possibilidade que o jornal tem, porque o jornal também tem uma escala muito pequena, ele não fala com o Brasil todo. Espero que isso cresça. E como é que vocês escolhem e elegem os colaboradores? Uma outra questão aqui. Colaboradores colunistas ou... Acho que colunistas e iniciantes. E iniciantes. Como é que é o processo? Colunistas, a gente tenta buscar uma pluralidade de opiniões e lugares também ali de fala, né? E os colaboradores do jornal é uma redação profissionalizada que tem processos de escolha dos profissionais. No começo, a gente foi buscar... a gente falou assim, a gente quer o melhor perfil para cada posto, porque como é uma redação, tem 30 pessoas na redação. Se uma peça dessa redação está mais ou menos, a redação inteira sente. Então, tem que ser muito firme. Então, as pessoas têm que estar muito update com aquilo que estão fazendo, com o tema que estão tratando, mas tem uma coisa interessante também, que ao contrário do que eu falei lá no começo, das redações compartimentadas, hoje o jornalista ele tem que ter um pouquinho de maleabilidade. Não basta você ser só um bom apurador, não basta você ser só um bom editor. Você tem que ter um domínio total do processo. Você não precisa saber fazer todos os gráficos e lidar com algoritmos, mas você precisa entender a linguagem da infografia. E no Nexo, alguns redatores, quando eles vão escrever o próprio texto, eles escolhem a foto, eles fazem os gráficos necessários, mais simples. Os gráficos mais vistosos, aqueles que a gente também lida com Big Data e etc., são feitos por uma equipe específica. Mas o jornal não tem um guichezinho que os repórteres vão lá, batem e falam, você pode fazer uma arte aqui para mim? Não, você mesmo faça, você mesmo resolva. Então, você tem que ser multidisciplinar e entender quase de todos os processos ali para poder colocar as coisas em pé. E a escolha é isso, é a busca de excelência. A gente busca um jornalismo de excelência, nem sempre consegue, mas busca, e com que as pessoas sejam e consigam se encaixar a partir da necessidade. Ora é num setor, ora em outro. Bom, tem aqui uma pergunta também, que é se você acha que o jornalismo de dados é o futuro para a profissão. Não só. Eu acho o jornalismo de dados muito importante. Isso traz uma série de possibilidades jornalísticas, mas assim, o jornalismo de dados por si só, ele não pode virar um fetiche, porque as pessoas começam a lidar com os dados e etc, de repente chegam a conclusões que são totalmente óbvias.
Ou então há conclusões que pegamos o dado, cortamos para cá, fizemos até ali, não sei o que lá, e você pega e fala assim, beleza, o que eu consegui tirar disso aqui? Muito pouca coisa. Então, eu acho que o jornalismo de dados passa, sim, é uma das partes do futuro do jornalismo, é extremamente importante, traz novas perspectivas, já ganhou até prêmio ESSO com o material do Estadão Dados, numa área de educação, a respeito dos gastos do FIES, super bacana. Mas eu acho que sempre tem que olhar com aquela crítica, né? Tem que sempre ter um olhar crítico a respeito das coisas. E o jornalismo de dados, sim, está no futuro, não é só o futuro. Agora, uma pergunta minha. Como vocês trabalham as newsletters e de que maneira elas te ajudam a aumentar a visibilidade, a frequência? Como é esse processo? Qual o papel da newsletter hoje para o jornalismo? Bom, a newsletter hoje é uma das principais portas de entrada para o Nexo, um jornal que está só no digital. As pessoas não têm muito o costume de entrar direto na home, né? Apesar de a gente ter um índice bastante alto de gente que vai direto na nossa home. Que é raro. O que é raro. Mas as newsletters, elas acabaram se transformando numa estratégia central. E olha que interessante, se for pensar, as newsletters já tiveram também lá atrás um ápice, depois elas caíram em declínio e agora voltaram a estar na crista da onda. E eu acho que isso passa pela, outra palavra ruim aqui, ressignificação do e-mail. Né? Porque o e-mail no começo... A reinvenção. A reinvenção do e-mail. Então, beleza, aí todo mundo tem e-mail, tal, e via aquelas coisas de spam e tal. Então, o pessoal não ligava muito. Você quer falar com alguém, você passava a mão no telefone e ligava para a pessoa. Aí, depois ele entrou em declínio. Hoje, o e-mail, com rede social, Messenger, tal, que é uma maneira de se comunicar mais vulgar, quando você manda um e-mail para uma pessoa... É legacy. Eu espero, quando eu mandar um e-mail para alguém aqui, eu espero que vocês me respondam, porque eu estou falando, é oficial, né? Então, ele foi ressignificado. E a newsletter também é uma maneira que você fala diretamente com a pessoa, é útil para a pessoa, e aí eu acho que tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que o jornalismo hoje tem que ser útil para as pessoas, no sentido de que tem que se encaixar um pouco na vida delas. A newsletter, para quem acorda, toma café da manhã. O podcast, por exemplo, que é um negócio que eu adoro, eu estou fazendo um podcast, já vai fazer um ano agora, um podcast sobre política semanal, em que é um podcast de 25 minutos, mais ou menos, em que pode ser ouvido pela pessoa quando ela volta do trabalho, ou vai para o trabalho, ouve aqui, né? Põe aqui. Tem aquela disputa que muitas pessoas dizem, o futuro vai ser Minority Report com o Google Glass ou Her, do Spike Jonze aqui na orelha. Eu estou postando no Spike Jonze, né? no podcast. Então é isso, assim, a newsletter entra nesse contexto de você ser útil para as pessoas e ser um canal importante de entrada. A nossa newsletter não traz só material do Nexo, a gente não precisa que as pessoas fiquem só no nosso ecossistema. Até porque, por que normalmente os jornais não linkam muito para fora? Porque eles precisam que as pessoas fiquem no ecossistema deles, porque lá naquele ecossistema ele vai vender publicidade. Se o nosso modelo de negócio prescinde de publicidade, a gente não precisa que ela fique no nosso ecossistema. Acho outra coisa que ajudou a essa volta do newsletter é o fato das redes sociais terem parado de entregar tráfego para os veículos, né? Acho que todo mundo sentiu no último ano uma queda, sim, brutal de tráfego. Eu tinha umas marcas, cara, que 60% do tráfego vinha de redes sociais. E quando eles mudaram o algoritmo, secou essa fonte. E todo mundo se viu procurando por outras alternativas para trazer as pessoas. Busca orgânica, push notifications e newsletter, que tem uma relação, sim, que é muito íntima, né? De fato, o cara fazer um opt-in assim, me manda isso daqui, receber na minha caixa postal, ajuda até ele a organizar a bagunça do mundo. Porque, tirando a gente que é jornalista, ninguém olha 15 sites todo dia. A gente só que faz isso, né? O leitor comum, a audiência que tem outras coisas para fazer na vida, é ótimo receber aquilo organizado na caixa de e-mail com os 10 ou 5 itens que, de fato, fazem mais diferença do ponto de vista dessa marca, que eu respeito, por isso eu estou recebendo a newsletter lá. Exato. Eu acho que tem uma outra questão também, que a newsletter, por muito tempo, é feito por robô, né? Põe lá o título linha fina das nossas matérias aqui e manda para as pessoas. Título linha fina e manda para as pessoas. Em 2015, quando a gente lançou o jornal e lançou a Anexo, que é a newsletter, a Anexo, que é um trocadilho infame,
se não a primeira, uma das primeiras newsletters que eram feitas de fato por gente, que no caso, no começo, eu ainda faço parte dela, não faço toda, mas que eu parava todo dia, no começo, aquela loucura, meia-noite, e pegava e falava assim, eu vou escrever uma coisa realmente legal aqui, e que eu quero, se a pessoa clicar, ela vai ficar bem informada, e se ela não clicar, ela já consegue ter alguma noção do que está em jogo agora, o que ela precisa ficar prestando atenção, ficar atenta agora, o que está acontecendo fora do Brasil. E aí, uma sacada que eu acho legal bom, não só hard news, eu vou te dar uma possibilidade de você desacelerar com esse conteúdo. Eu vou te dar uma possibilidade lá no fim da newsletter para você se inspirar com esse conteúdo. E a gente estava fazendo isso já bem antes da mudança do algoritmo. Né? Então, acho que tem E acho que tem também, para trazer aqui para o assunto central da mesa, um modelo de negócio que ela traz também. Né? Você começa a ver as pessoas vendendo newsletters. Às vezes, eu quero ter a cobertura do setor rural da Globo Rural. Então, eu pago para ter isso porque é muito decisivo para a minha vida, para o meu negócio. O Jota funciona assim. O Jota funciona assim. Você começa a ver, tendo newsletters que você vende para cobrir um determinado evento. Então, sei lá, vai ter a feira de blockchain mais importante do mundo, que é um assunto que está mudando, de fato, o planeta. Né? Então, você assina para receber um newsletter referente àquele evento. Então, você vai receber 15 newsletters, né? 5 antes para te botar naquele assunto e as outras produzidas durante o dia, dando o mais importante daquele evento, que nem todo mundo conseguiu viajar, sei lá, para Vancouver para cobrir isso. Como tem uma relação muito mais próxima com a audiência, com o leitor, também tem mais valor para a publicidade, porque a publicidade também quer ter aquele anúncio de contexto. Né? É diferente de você estar ali naquele mar aberto que é você anunciar no Google Links e de você estar dentro de uma marca com que a pessoa se relacione, é como se você fizesse parte daquele clube. Então, também tem um valor comercial diferente o newsletter, que ajuda um pouco a incrementar isso que a gente está discutindo aqui. Né? Quais são as novas fontes de receita? Aqui, o podcast, assim como a newsletter, virou vedete de novo. Tem uma foca iniciante, como ela se intitula, que te pergunta como ela faz para conduzir o podcast dela. Para você. Então, o podcast, você pode fazer 1000 coisas, né? O podcast é um áudio, é um arquivo de áudio. Muita gente diz que a gente está vivendo a nova era do rádio via podcast. Ele se transformou o podcast, ele virou um paradigma de novo no jornalismo a partir de uma série chamada Serial, nos Estados Unidos, que é um modelo dificílimo e caríssimo de fazer, que é grande reportagem, em que a autora contou em vários capítulos uma história sobre um crime, mas com muita reportagem, muito tempo. Então, esse é um modelo, né? Existe um modelo muito comum aqui no Brasil, que é uma mesa redonda. Todo mundo senta lá em volta da mesa, liga o gravador, fala, e você tem bastante... São programas longos e que tem bastante resultado. Como eu faço, e que eu acho que tem sido exitoso, e tem sido... eu tenho recebido um retorno muito bom. Primeiro, linguagem de podcast. Ela é diferente da linguagem escrita. Então, você tem que ter uma técnica para que você faça roteiros bastante específicos que se aproximem da linguagem oral, mas, no meu caso, sempre com roteiro. Eu não pego e ligo o gravador e começo a falar. Por quê? Porque eu acho que eu já tenho um tempo concentradíssimo para falar com uma pessoa. Eu não posso errar nesse tempo. Eu não posso gastar o tempo da pessoa com alguma coisa que, eventualmente, eu poderia evitar se eu tivesse programado e planejado isso. E como é que você programa e planeja um programa? Fazendo roteiro. Então, acho que tem que ter uma técnica muito forte de roteiro, uma adaptação forte a respeito da maneira como você vai contar a história. O podcast, eu não estou lembrando o nome do cara, ele tem um clima diferente do rádio. O rádio é aquela coisa que você liga, tal, o pessoal é mais agitado. O podcast, ele é quase como se você estivesse sentado, quem está falando, né? Como se você estivesse sentado do lado de uma pessoa no avião e estivesse falando de você ou de um assunto com ela. Você tem que ser persuasivo, você tem que ser claro, mas você também não pode estar lá super agitadão, vamos lá, galera, tal, não sei o quê. Eu ouço hoje, os meus primeiros programas do Politiquês, que é o meu podcast de política, eu fico até um pouco... Ui, caramba, eu estava super... Vamos lá, galera! No começo.
Que é um pouco a estética da TV aberta antiga, né? E tem a ver com a outra coisa que você falou, de ter feito o primeiro newsletter que era feito por gente, não por robô. É entender qual é a linguagem do meio, né? E eu acho que finalmente a gente está aprendendo que é diferente escrever para sair no site, é diferente escrever para sair no newsletter, é diferente o tom do podcast, é diferente o tom se você está no Face, é diferente o tom se você está no Instagram. Exatamente. Importante é que, claro, tem um eixo que é o mesmo, né? Não é que você vira outra pessoa, mas o tom é diferente. E eu acho que isso, que essa final, talvez, da primeira fase aí digital, esteja ajudando, né? A gente podia quase combinar também de parar de falar em novas mídias, né? Pô, todo mundo já está usando há 25 anos, né, caramba? Vamos começar a chamar de mídia só, pô. Novas mídias. O Fernando... Só concluir a resposta para a pessoa que perguntou. E aí, cara, gravar é muito fácil, você grava no seu celular. Às vezes eu já gravei o podcast no celular, atualmente eu uso um microfone um pouco melhor lá no estúdio do jornal. E tem as plataformas, põe no SoundCloud, põe em outras plataformas, Spotify, etc. Acho que tem alguns critérios ali para essas plataformas um pouco mais amplas. Mas é fantástico para quem... Eu tive recentemente num congresso de editores em Lisboa, e aí teve um workshop de podcasters, que eles iam dar um workshop sobre podcast. Eu falei, pô, eu vou lá, né? Aí cheguei no workshop, acabou o workshop, liguei para o cara aqui do Nexo que me incentivou a fazer podcast. Eu falei, cara, os caras que fazem podcast parecem uma seita secreta que sabem algum segredo a respeito do jornalismo que nós não sabemos. Bom, vocês ganharam uma boa receita, podem começar o podcast. Fernando, tem uma pergunta aqui para você, que é sobre como está a saúde das revistas impressas da editora e até quando você acha que elas resistirão. Isso é uma boa pergunta, assim, e a saúde delas vai bem, obrigado. O que eu não trato mais é como revista impressa. Assim, são marcas que têm várias manifestações e uma delas é impressa. Então, hoje, quando eu estou falando do negócio, então não como editorial, o que me interessa muito mais do que o faturamento impresso é olhar assim, o meu faturamento digital e a minha margem de evento. Porque, ao contrário do faturamento digital, em que o que você ganha, a receita, vai direto para o teu resultado, quer dizer, deixa a empresa mais saudável, no evento você gasta dinheiro. Né? Você vai montar, sei lá, um camarote na Marquês de Sapucaí, você gasta dinheiro. Você vai fazer um evento aqui no Sesc, você gasta dinheiro. Então, essa é a conta que eu mais olho para cada marca e entendo como é que é a redistribuição disso. O que eu persigo é ter o equilíbrio de lá. Eu tenho duas marcas que elas já existem só no mundo de evento e no mundo digital, que é curioso também, né? Como é que evento ganhou força hoje. E eu acho que tem a ver com o fato das nossas relações estarem muito intermediadas por tela. E aí a gente valoriza isso aqui, né? A gente está aqui ao vivo, junto, na presença, respirando o mesmo oxigênio. Então, eu sempre olho assim, eu não penso assim, eu tenho que cuidar de 11 revistas, né? Eu tenho que cuidar de 11 marcas que tem que estar vibrando como marca, ou seja, tem que estar conseguindo, dentro da área de atuação dela, estar conectada com a transformação do mundo, e eu acho que isso mudou também, e eu acho que é por isso que me chamaram para lá, né? Alguém que veio de imprensa independente, que pode ser um pouco mais abusada, pode estar um pouquinho mais na frente. Eu acho que hoje o lugar também de uma empresa grande, ele precisa estar mais perto da vanguarda do que precisava uns anos atrás, porque está muito compartilhado. Você ficar ali falando do que todo mundo já sabe, cara, já chegou nas pessoas. Então, tem essa mudança de postura, mas tem principalmente a maneira de você ler um negócio. Se você vai ler só como revista impressa, não vai ser legal, porque esse é um mercado que vem caindo a cada ano, e ninguém sabe até quando ele vai cair. Quando eu tenho dois casos interessantes para contar lá, né? Porque não é só você olhar para a maneira como você espera ganhar dinheiro, é também a maneira como você está produzindo o teu conteúdo. Uma das marcas nossas lá é o TecTudo. O que é o TecTudo, cara? Ele é um intérprete da tecnologia, mas como ela existe hoje. Não é assim, daqui a 10 anos vai ter uma inteligência artificial e... Não. É o que a gente pode consumir agora. Então, é um tutorial de um aplicativo novo, de um software novo, o celular que lançou qual é a função, ele serve para isso. Então, com isso, a gente consegue falar com 20 milhões de usuários únicos por mês, quase 70 milhões de page views. É gigantesco.
essa é uma indústria que produz novidade num ritmo impressionante. Eu jamais conseguiria ter uma redação para cobrir tudo que a gente cobre e conseguir atingir os interesses desses 20 milhões de pessoas. Puta, se eu precisasse ter uma redação ali fixa, eu ia ter que ter 100 pessoas, cara, não fecha a conta nunca. Então, como é que é o modelo de negócio, cara? A gente desenvolveu um CMS que faz com que a gente consiga acionar colaboradores no Brasil inteiro, que são geeks, ou seja, gente que é apaixonada por tecnologia, que conhece, que consegue dar informação, consegue traduzir em linguagem de quem não sabe instalar o modem em casa, como é que aquilo funciona, do Brasil inteiro. Então, o que é esse CMS? A gente tem uma redação enxuta, a gente faz um concurso a cada 7 meses, mais ou menos, a gente abre o concurso, no último foram mais de 1.000 inscritos, a gente selecionou 10. Primeiro, uma prova de conhecimentos gerais desse mundo de tecnologia, os que passam fazem uma prova de inglês, que é importante você dominar, pelo menos assim, ter uma noção muito boa de inglês para cobrir essa área, já que ela é produzida em inglês quase sempre, né? As grandes empresas estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou quem não está acaba usando o inglês como linguagem, e aí os aprovados fazem uma entrevista por Skype, e legal, agora ele é um colaborador tech tudo. Isso dá direito a ele entrar no nosso CMS. No CMS ele entra e todo dia tem 20 pautas. O que a gente identifica, não só através da busca do Google, que é uma lição de humildade para jornalista, né? A gente tem a mania de achar que a gente sabe o que todo mundo quer. Mas, às vezes, você descobre que o que as pessoas estão pesquisando em casa é diferente. E aquilo orienta a gente a cobrir de acordo com o interesse da audiência também, não só com o interesse, o que a marca enxerga de importante. Muito bem, ele vai lá e pega uma notícia para ele fazer. Eu quero falar sobre esse novo aplicativo que lançou, eu vou explicar como é que ele funciona. Ele tem um prazo para devolver isso, de acordo com o manual de redação do Tech Tudo, ele devolve. Se o editor acha que precisa de alguma alteração, devolve para o cara, tem mais um tempo para isso. E na hora que está tudo certo, o próprio CMS, na hora que a gente aperta o publica, ele libera o direito autoral e a gente faz o pagamento dele automaticamente. Então, eu consigo cobrir uma quantidade de informação sobre uma indústria muito pujante com um modelo de produção de notícias que eu jamais conseguiria numa redação tradicional. Então, eu consigo ter, sim, 11 pessoas trabalhando lá sentados no Tech Tudo, mas eu tenho mais 60 colaboradores espalhados pelo Brasil, muito dedicados a investigar isso. Então, quando a gente fala de novos modelos de negócio, a gente está falando também de novas maneiras de produzir. É claro, isso funciona para tudo? Não, não funciona para tudo, mas funciona para muitas outras coisas, é isso que a gente está querendo testar. Tem uma pergunta aqui que amarra um pouco isso e é para todos, que é: todo o assunto da mesa leva para uma mistura de jornalismo com marketing de conteúdo. Qual é a medida, como buscar esse equilíbrio e como trabalhar com isso? Conrado, quer começar? Queria entender exatamente o que é marketing de conteúdo. Eu tenho a impressão que a gente tem que discutir jornalismo com como ganhar dinheiro e ter um negócio sustentável. Sim, né? Imagino que a pergunta seja essa, quer dizer, qual é a medida entre o conteúdo e o tempo que você gasta para pensar em como rentabilizá-lo e viver disso? É central, né? Para quem... Mas, assim, eu não acho que, por exemplo, os jornalistas que estão trabalhando no Nexo, eles estão pensando nisso, eles estão pensando só no conteúdo, né? Eu, particularmente, que ajudei a fundar o jornal, não me dedico a pensar o negócio. Mas eu me dedico... um luxo. Mas não é um luxo, porque a gente conseguiu... obviamente, eu participei das conversas iniciais a respeito disso, mas as pessoas têm suas potências, né? E a gente, dentro lá do jornal, as diretoras do jornal são muito mais capacitadas para fazer isso e fazem isso de uma maneira, do meu ponto de vista, muito boa. Eu me concentro na parte editorial, mas, assim, ao me concentrar na parte editorial, eu tenho que estar muito afinado com os princípios que fazem com que o negócio funcione. Então, é basicamente isso. Então, talvez seja esse o crossover, né? Assim, eu acho, gente, hoje a gente não separa mais do tipo, olha, eu vou vender a publicidade aqui, ou vou vender a assinatura aqui. A venda da assinatura tem a ver com o princípio editorial daquilo que você está fazendo. A missão, sabe aquela coisa antiga? Missão, você entra lá no hospital, missão, ser, isso é importante, não é uma bobagem qualquer que você coloca lá para constar. O jornalismo cidadão, o jornalismo útil, no sentido de que ele possa trazer reflexão, isso
é primordial para que você venda a assinatura, ou para que você, sei lá, faça com que o seu modelo de negócio participe. Então, eu acho que a questão da missão está muito presente e está muito, talvez seja muito cobrada dos jornalistas como um todo. Mas isso não quer dizer que ele precise lidar com dinheiro ou basta que ele siga o princípio, esse princípio possa ser muito bem vendido ou muito bem que ajude a financiar o jornal. Bruno, como você pensa essa questão? Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta queria dizer conteúdo de marca também, se tinha mais a ver com isso. Não sei se alguém pode me dar uma orientada. Tem a ver com isso, com conteúdo de marca, né? Branded content. Branded content e tal. Assim, eu acho muito equivocado apostar nesse caminho como a saída principal para o modelo de negócio por várias razões. Uma delas é muito óbvia, na verdade. Assim, o que aconteceu nos últimos anos, essa tal grande crise, revolução digital, é que ficou muito fácil para as marcas atingirem o público delas, e barato. Muitas formas novas, através de redes sociais, de contas específicas de pessoas e tal. Quando essa conta muda, oferta e procura, basicamente, não é só o preço da publicidade que cai, é a influência do anunciante sobre o conteúdo. Muda absolutamente. E o publisher começa a ser cada vez mais o gerente de marketing. Isso funciona, evidentemente, para uma série de conteúdos, quando são mais naturalmente conectados com produtos, com o interesse de certas empresas e com quem tem essa grana de comunicação. Mas o jornalismo, para cumprir a função principal dele, eu tenho a sensação de que não é muito interessante financiá-lo ainda mais através do departamento de marketing de uma empresa. E a gente já vê o que está acontecendo, né? Antes comprava-se um anúncio, depois começaram a produzir os próprios conteúdos através de editoras ou agências, e muitas empresas grandes hoje estão absorvendo o departamento de comunicação dentro das suas próprias empresas para fazer uma comunicação com estética de jornalismo, mas que é simplesmente um produto de comunicação, né? E muitos profissionais estão indo para esse espaço. É um mercado, existe essa grana e está aí, mas a sensação que eu tenho é que a gente tem um potencial ainda muito pouco explorado de não depender de forma alguma de departamentos de marketing para produzir informação. A gente ainda está engatinhando um pouco nesse espaço. Daí a minha insistência em que o público precisa mudar a cabeça e a gente precisa pensar um pouco nesse novo compromisso com o público. Acho que o Nexo é um exemplo interessantíssimo disso, talvez o exemplo mais bem acabado que a gente tem aqui no Brasil, do compromisso ser na relação com o público mesmo, né? Eu discordo em parte da coluna do Antônio Prata, quando ele fala que é uma picanha, que você vai comprar a picanha. Não acho que a informação é exatamente isso. A gente precisa comprar ela, evidentemente, mas não é que cada pessoa que lê a matéria da Folha deveria fazer isso. Eu acho que só um número suficiente de pessoas poderia comprar essa informação para ela ser acessível ao mundo inteiro. Isso é o ideal, que essa informação seja muito bem produzida e lida. Então, assim, a independência que a gente sempre fala, eu acho que é uma dependência exclusiva do público. E é nesse lugar que eu gostaria de ver alternativa, essa separação de igreja e Estado, que foi inventada no século XX, né? O departamento comercial não fala com o editorial. Isso sempre foi mais um norte do que uma prática real. É natural que seja assim, mas a relação meio que desapareceu. Hoje é uma teocracia em muitas redações. Não em redação necessariamente, mas na saída que muitos grupos, que profissionais estão dando para pagar as suas contas. Eu acho perigoso um pouco.
Fernando, vamos concluir, estamos fechando. Eu tenho uma visão menos apocalíptica, assim. Eu acho que a relação igreja-estado ela continua sendo central, mas de um jeito talvez mais inteligente, né? Central na medida em que você precisa se ter muito claro separado os interesses editoriais e comerciais. Acho que isso é inegociável. Mas você não deveria ter essa incomunicabilidade entre os dois departamentos, já que para o negócio existir isso é mais forte. Eu acho que muitas vezes o branded content ajuda a produzir coisas que os veículos não conseguem produzir sozinhos. Dá um exemplo, a gente está agora fechando uma parceria da Marie Claire, que é uma marca feminina que está discutindo essas questões que são centrais no mundo de hoje, do papel da mulher, para a gente conseguir ter uma cobertura maior sobre violência contra a mulher. Eu não tenho estrutura para fazer isso sozinho, mas tem uma marca gigante, multinacional, que vende produtos para mulheres, que acha que essa discussão é importante. Então, isso viabiliza uma cobertura independente, ela não vai aprovar a minha pauta. O que ela vai falar é dizer assim, olha, eu quero que você dedique uma quantidade de energia, um espaço, para falar de violência contra a mulher, porque eu acho que esse é um assunto central no mundo. Então, o branded content ele também é capaz de fazer um jornalismo independente. É só entender qual é o formato de negócio. E essa é a coisa que não tem mais um modelo universal. Claro, é muito difícil você imaginar que uma grande empreiteira vai querer patrocinar uma cobertura digital de política independente. Não vai, gente. A gente precisa entender qual é o fórum de cada coisa. Mas você tem esses outros modelos, como esse que eu dei o exemplo aqui, que podem viabilizar outro tipo de cobertura que deixem, sim, o jornalismo e a missão dele, no final das contas, mais forte e, às vezes, de qualidade. Eu adoro lembrar que, talvez, a melhor revista produzida nos últimos 30 anos ou 40 anos, ela é um branded content, que é a revista Colors da Benetton. A revista Colors da Benetton, quem acompanhou, quem vai atrás dela num sebo, os 2 primeiros anos era o melhor jeito de enxergar um mundo que finalmente ficava de fato globalizado do planeta. Era melhor do que qualquer uma das grandes editoras, de Axel Springer, de Condé Nast, Hachette Philippe. Era um branded content da Benetton, mas a marca foi capaz de entender que aquilo só funcionava se não fosse um panfleto para vender roupa. Era muito mais um jeito de olhar para o mundo que qualquer coisa. E isso faz parte também de um papel novo do leitor, que precisa ter sim, de um papel novo mais maduro do anunciante e de um papel novo também do veículo. Todo mundo entendendo qual é essa dinâmica nova, que é muito diferente, que ainda está muito no começo, mas que precisa respeitar, sim, a independência, a transparência e a seriedade, senão não comunica, né? Vai ficando mais difícil você ficar contando no caô, fingindo que é independente sem ser. Não dura muito tempo hoje. Bom, gente, nós terminamos o painel, acabou o nosso tempo. Eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer os debatedores e vamos em frente, porque tem muita coisa a ser inventada e desbravada. Obrigada.